meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 9º ano. Estamos hoje na aula de número 18. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo das aulas. Isso vai ajudá-los, a responder as atividades mais tarde, ok? Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre paisagens regionais e modos de vida na Europa. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o continente europeu. Qual é o nosso objetivo? Detalhar os elementos das paisagens na Europa e relacionar essas paisagens com modos de vida. Então, vamos começar. O continente europeu está situado no hemisfério norte, quase totalmente na zona temperada, com exceção do extremo norte, localizado na zona polar. Então, vamos localizá-lo aqui no mapa. Então, o continente europeu está situado no hemisfério norte. Então, lembrando que nós temos hemisfério norte e hemisfério sul, aqui com a linha do Equador dividindo em norte e sul. Então, quase totalmente aqui, localizado no hemisfério norte, na zona temperada, que aqui é essa zona aqui de temperatura, zona temperada, então acima da zona tropical, e uma parte dele na zona polar, aqui na zona polar ártica, ok? Então, aqui a gente tem o continente europeu, e aqui a localização dele, ok? Então, é isso. A regionalização dele. É possível regionalizar, dividir o continente europeu em 4 grandes regiões: Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. Então, vamos localizar de novo aqui a Europa Ocidental. São esses países aqui em roxo, Então, é uma das divisões, uma das regiões aqui. Depois a gente tem a Europa Centro-Oriental, que é essa aqui, é a que está mais próximo ao Oriente, que seriam os países asiáticos. A Europa Setentrional, que é essa aqui, então a Europa que está mais ao norte, e a Europa Mediterrânea, que é aqui os países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. A Europa Ocidental, então vamos ver cada uma daquelas regiões ali. Europa Ocidental, onde se encontram as principais economias do continente, algumas com grande destaque no mundo, como Alemanha, Reino Unido e França. Então, quando a gente pensa em Europa, é na Europa Ocidental que estão alguns dos principais países europeus. Foi nessa região que se iniciou o processo de industrialização com a Revolução Industrial Inglesa do século XIX. Então, foi a partir da Europa Ocidental que o mundo conheceu a Revolução Industrial, que foi a utilização de máquinas para aumentar a produtividade industrial. A Europa Setentrional. Ela é constituída pela Península Escandinava, os países bálticos, que são países que eram socialistas, a Dinamarca, a Islândia e a Finlândia. A economia desses países se destaca pela exploração de madeira das florestas coníferas e pela pesca. Então, são esses países aqui, a Islândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia, que são os países bálticos, os países que eram socialistas, faziam parte da República Socialista, A Europa Centro-Oriental, lembrando, que é aquela mais próxima ali do Oriente, composta de países também ex-socialistas e uma parte da Rússia. Na região central aqui estão os países, as economias mais industrializadas, como a República Tcheca e a Polônia. Na parte oriental estão parte dos países que formaram, com a Rússia, a comunidade dos Estados Independentes após o fim da União Soviética. Então, assim que a União Soviética ela se dissolveu, ela se desfez ali, no início dos anos 90, alguns países se uniram, na comunidade dos Estados Independentes. Então, aqui a gente tem a parte da Rússia, a parte europeia, que a Rússia ela é dividida em Rússia, que está dentro da Europa, e a Rússia asiática. Assim como a Turquia. A Turquia também tem uma parte europeia e uma parte asiática. Então, são países que estão em 2 continentes.
Aí a gente tem aqui os demais, né? Belarus, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Ucrânia, Moldávia, Afeganistão não, desculpa. Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Afeganistão é um país da Ásia. E alguns outros ali, então depois vocês podem dar uma olhadinha certinho em quais são todos os países que formam essa região aqui da Europa. Depois a gente tem a Europa Mediterrânea, que engloba 3 penínsulas aqui, ó. A Ibérica, a Itálica e a Romana, cujas ruínas atraem milhares de turistas. Então é uma das partes mais turísticas, até porque, né, a gente tem aqui o mar Mediterrâneo que banha, né, essas penínsulas aqui. A atividade agrícola ainda é forte nessa região, né, e tem os países com os melhores índices econômicos, a Itália, um dos países. Então, a Itália aqui, ó, com as penínsulas, né? Então, a gente tem aqui esses países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. E aqui para baixo, ó, a gente já tem o continente africano. Agora vamos conversar um pouco sobre relevo e hidrografia. O relevo do continente europeu é marcado por montanhas e planícies. Então, é um relevo mais alto. A hidrografia é densa, com variados cursos de água usados para diversos fins econômicos. Então, a rede hidrográfica aqui da Europa, ela é bastante utilizada em questões econômicas, né? Para transporte de pessoas e mercadorias, para a geração de energia. Então, a rede hidrográfica, ela é bastante utilizada. Então, a gente tem, ó, os pontos mais altos são os mais escuros aqui, o que está mais escuro são os pontos mais altos, e depois eles vão baixando aqui, ó, são os pontos mais baixos. Então, são os planaltos, né, e as montanhas, as planícies e as montanhas, principalmente. Daí, a gente tem dentro desses relevos algumas unidades, né, que são os maciços antigos. São as montanhas muito antigas que se situam no centro-norte e no leste do continente, entre as quais se destacam os Montes Urais, que separam a Europa da Ásia, a leste, e os Alpes escandinavos. Então, aqui, ó, no centro-norte, aqui, ó, os Alpes escandinavos, ó, Alpes aqui também, ó, centro-norte. E depois a gente tem o leste do continente. Então, vamos voltar de novo. O leste do continente aqui, ó. Essa parte que separa o continente europeu do continente asiático. São os maciços antigos. As planícies centrais, localizadas na região central, apresentam grande extensão de solo, que são bastante férteis, onde predominam o cultivo de cereais e a criação de gado. Então, vamos voltar às planícies centrais aqui, ó. Esse relevo um pouco mais baixo aqui, ó, que está em amarelo. Depois a gente tem as cordilheiras recentes, que são montanhas jovens e de elevada altitude, como os Pirineus, os Cárpatos, os Alpes, os Apeninos, os Alpes Dinárticos, os Balcãs e a cadeia do Cáucaso. Então, cordilheiras recentes é que elas foram formadas, né, em uma era geológica mais recente. Também são encontradas no continente algumas áreas de depressão, ou seja, as que estão abaixo do nível do mar. A mais conhecida é os Países Baixos, justamente por isso, o nome vem, né, Países Baixos, famoso por seus diques e os poldres. Então, o que é aqui, ó? Os Países Baixos, né? São aqui, fazem parte dos países, por que Países Baixos? Justamente por isso, porque ele está abaixo do nível do mar. Então, para que pudesse se desenvolver aqui, o que foi feito? Foi feito esse sistema de dique poldres, que são o quê? Eles aterraram, né, parte do mar, fizeram diques, que são essas passagens, e assim pôde se desenvolver ali, pôde ser habitada essa região e se desenvolver uma economia ali também. A rede hidrográfica europeia é densa e apresenta numerosos cursos d'água. Seus rios e mares são utilizados para produção de energia, irrigação, comércio e navegação, como a gente já tinha comentado um pouquinho antes. Além disso, constituem importantes eixos de integração entre os países do continente. Então, um curso da água liga a outro país e por ali, né, escoa a produção, pessoas, enfim. Dentre os rios europeus destacam-se o Volga, que é o mais extenso deles,
na Rússia, o Reno, que nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte, junto ao porto de Roterdã, né, dos Países Baixos ali. Então, aqui a rede hidrográfica, ó, são os principais rios, ó. Esses rios, eles fazem parte de trajeto, né, tanto econômico quanto de pessoas, e ligam, né, uma cidade a outra. Além da geração de energia, irrigação, né. O clima e as paisagens. O clima predominante é o clima temperado. A vegetação é variada, com o predomínio de florestas temperadas. Entretanto, grande parte dessas florestas já foi derrubada e o continente sofre com o desmatamento. Então, aqui, clima temperado, então a gente tem as estações do ano bem definidas, ok? Então, no verão é quente, na primavera vai ser ameno, no outono vai ser mais friozinho e o inverno ele é bem frio. Então, as estações elas são bem delimitadas. E o predomínio das florestas temperadas, então, são florestas que no outono e inverno elas perdem as folhas, né? Primavera, verão, a gente já tem uma floresta mais densa, assim, a gente consegue ver, né, essa diferenciação pelas florestas. Com base nos aspectos naturais, a gente pode distinguir 3 grandes regiões europeias com características climáticas e formações vegetais. Então, quanto a clima e paisagem, a gente tem 3 regiões, que é a Europa do Norte, nas latitudes superiores, então altas latitudes, né, predominam o clima frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra, e menor densidade demográfica. Então, justamente por ser uma região mais fria, então, quanto mais alta a latitude, mais frio é, né? Mais perto dos polos, então vai ficar mais frio. Justamente por ser mais frio, vai ser uma região com menos concentração de pessoas, né? É mais difícil sobreviver num clima extremamente frio. Então, voltando só aqui, ó. Clima mais frio aqui bem em cima, ó. A tundra, ó, aqui em cima. Daí, a Europa das planícies, o clima temperado, né, oceânico, com temperaturas amenas e chuvas distribuídas ao longo do ano. E o clima, né, continental, que é um clima mais seco com variação da temperatura. Então, a Europa das planícies, vocês lembram no mapa anterior que mostrava em amarelo ali as planícies? Então, essa região ali, um clima temperado oceânico, então sofre influência do oceano, né, dos ventos ali vindos do oceano, e um clima continental, que ele vai ser um clima mais seco. A vegetação típica é a floresta temperada. Na porção leste da região ocorre o clima semiárido e as pradarias. Então, só vou voltar um pouquinho aqui, ó. A vegetação, a floresta temperada, ó, que é nessa região mais central, ó, que a gente viu, e é dentro ali dessa região. E depois a gente tem a Europa do Sul, que são as terras voltadas para o mar Mediterrâneo, né, com as médias térmicas mais altas. Então, ali é um clima mais quente, verões secos e invernos chuvosos, principais características do clima mediterrâneo. Formações vegetais arbóreas e arbustivas, né, que são a vegetação mediterrânea, a vegetação típica do Mediterrâneo, e também cadeias montanhosas com clima frio de montanha e vegetação de altitude. Então, é a porção sul aqui, ó, vegetação mediterrânea. Então, aqui a gente tem também, ó, mais um mapa que mostra, ó, o clima e a vegetação. Então, como a gente viu, né, aqui a parte de cima, um clima mais frio, né, mais uma altitude mais alta, aqui uma latitude mais alta. Depois a Europa Central, aqui é um clima mais temperado, e mais ao sul, aqui, que é um clima mais mediterrâneo. Isso vai influenciar no tipo de vegetação que a gente encontra nessas regiões ali. Agora, os modos de vida. A Europa é o continente que moldou boa parte do jeito de ser do mundo todo. Então, por, né, ter sido o principal continente colonizador dos demais ali do mundo, né, foi dali que partiram as grandes navegações, como a gente viu. Então, a Europa, como um todo, ali colonizou boa parte do mundo, então isso influenciou os modos de vida do mundo todo. Então, influenciou especialmente, né, o mundo ocidental, graças ao seu histórico de colonização. O leste europeu possui uma cultura própria e que se aproxima, em alguns casos, da cultura asiática, especialmente aquela do Oriente Médio. Então, a Europa que está mais próxima ali da asiática, né, que dentro da Ásia está incluído o Oriente Médio,
Então, eles têm alguns modos de vida mais próprios. Enquanto a Europa Ocidental possui uma cultura diferenciada e aquela que se expandiu por boa parte do mundo, especialmente pelas Américas e pela Oceania. Então, a gente consegue ver, né, até porque, como a gente viu nessa questão de vegetação, clima, ocupação, tudo isso também influencia nos modos de vida. Como a gente viu, locais mais frios são mais difíceis de ter uma população maior, uma população mais densa, né, se desenvolver modos de vida. Locais mais quentes ali, como o Mediterrâneo, são locais mais propícios a turismo. Então, foi ali que se desenvolve mais a questão do turismo. Ali a Europa Central ali é uma Europa histórica, foi como a gente comentou. Ali, principalmente dali partiram, né, grandes navegações e tudo mais. Então, a Europa como um todo influencia não só os modos de vida próprios deles ali, como do mundo como um todo. Então, aqui, ó, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então, a Europa Ocidental, que é essa aqui, ó, foi daqui que partiram aqui, ó, as grandes navegações, ó, Portugal, Espanha, foi daqui que saíram, né, os principais, foi da onde se colonizou principalmente o resto do mundo. E a Europa Oriental, ela recebe aqui influência do Oriente Médio, que já está aqui, ó, do ladinho Oriente Médio, e, né, do restante do continente asiático. Então, são modos de vida, religiões, a questão de religião é diferente, então a religião é o modo de vida ali dentro do Oriente Médio ali, e de alguns outros países asiáticos, então isso influencia aqui. E lembrando que aqui esses países aqui eram os que faziam parte da antiga União Soviética também. E quando a União Soviética se dissolveu, né, ela se desfez, esses países eles ficaram mais atrasados, né, em relação à economia. Essa maneira de regionalizar a Europa torna evidentes as diferenças, né, tanto artísticas, linguísticas, religiosas, né, entre essas duas Europas ali. Com o leste europeu sendo predominante, né, ligado à Igreja Ortodoxa, enquanto o ocidente europeu está ligado ao catolicismo, né, especialmente nos países latinos ou o protestantismo. O idioma. Na Europa são faladas cerca de 60 línguas, em alguns países são falados mais de uma língua. Os exemplos, né, são o espanhol, o francês e o alemão, que a gente consegue encontrar dentro ali do continente europeu. De modo geral, né, a Europa é formada por países capitalistas desenvolvidos ou que estão, né, em desenvolvimento. O primeiro caso, especialmente na sua região ocidental, e o segundo na sua região oriental, já que o leste europeu é a parte menos desenvolvida da Europa. Então, o leste europeu, que é aquele mais perto do Oriente ali, é o que é o menos desenvolvido. Os países que faziam parte, né, da antiga União Soviética e que ainda estão caminhando para esse desenvolvimento. Tendo como destaque, né, entre os países mais em desenvolvimento a Rússia, que mesmo com o fim ali da União Soviética continua sendo a economia mais forte ali do leste europeu e com grande influência política, econômica e militar da região. Então, mesmo se desfazendo ali, né, a União Soviética, a Rússia continua ali como o centro, né, dentre aqueles países ali do leste europeu. Então, só mais uma vez aqui lembrando, a Europa Oriental e a Europa Ocidental. A população da Europa se concentra principalmente na Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Ucrânia. Como a Europa não tem uma história de colonização não europeia, né, os povos nativos são basicamente aqueles que deram origem aos principais grupos étnicos, né, os eslavos, os celtas, os escandinavos, os germânicos, os ângulos, os romanos, os helênicos, dentre outros, né? Então a Europa ela não foi colonizada, ela colonizou o restante do mundo. Há ainda minorias nativas, como os povos Komi, os povos samioéticos, samis, o povo basco, dentre outros. Então, existem povos ali que não se misturaram, não houve essa miscigenação, como ocorreu, né, fora da Europa, ali que a Europa colonizou, e hoje em dia, né, outros países, outras nações, elas vão, né, migram para a Europa. Isso faz com que haja uma mistura maior de etnias. Então, é isso, gente. Hoje nós conhecemos um pouco sobre o continente europeu, né? Essa questão física dele e como isso influencia também nas questões de modo de vida.
Então, não deixem de fazer suas atividades e revisar aqui as aulas, né? Se for necessário, revisem todas as aulas, que isso vai ajudá-los a responder as atividades mais tarde. Então, nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!